Começa agora a Revista Nacional. Apresentação: Carlos Vítolo. Faltando um minutinho para as 10 da manhã, é hora de entrevista. No ar, entrevista. Ao vivo para você. Sejam bem-vindos. Aí, minha gente, um minutinho para as 10 da manhã. Deixa eu já tirar aqui a nossa trilha, tirar também a nossa tarja para visualizar melhor o Carlos Piotto batendo aquele papo com a gente aqui na Rádio Sindicop. Carlos Piotto, muito bom dia para você, seja bem-vindo mais uma vez. Deixa eu só verificar, você me ouve bem, Piotto? Bom dia, Carlos, bom dia a todos os ouvintes aí da Rádio Sindicop. Áudio aqui, o som tá ótimo. Legal, a gente também ouve você muito bem. Bom, minha gente, importantíssima a participação do Sindicop neste primeiro congresso extraordinário da CSPB, que discutiu o quê? O marco regulatório das relações de trabalho no setor público. Extremamente importante essa discussão. Houve a apresentação de um texto base do marco regulatório, né? E aí é muito importante nesses tempos atuais, principalmente onde muitas vezes o serviço público é perseguido, né? Ocorrem sucessivos ataques ao serviço público, nem sempre diretamente, mas muitas vezes por normas, por leis, por portarias, e a gente sabe que isso acontece mesmo. Por isso, o Carlos Piotto esteve lá presencialmente, junto com o diretor de comunicação, o Magno Alexandre, o Magno que inclusive agora faz parte da diretoria da CSPB, mas nós queremos saber, o Piotto, dessa sua participação e do Magno, como foi, o que aconteceu, conta pra gente aí, falando, claro, né, da importância dessa discussão e desse texto base. Pois não, Piotto? Vou começar minha fala, Carlos, complementando o que você acabou de dizer, vou repetir as palavras do presidente da CSPB, João Domingos. Palavras apaixonadas que ele falou com emoção. Não vamos mais aceitar ataque a nós, servidores públicos, por parte da imprensa. Não vamos. Quando vem uma negociação, dão míseros 5%, 6%, a imprensa bate como se fosse muito fora da realidade, tratando nós como marginais, que não somos totalmente contrários, somos heróis dos servidores públicos. E o presidente colocou isso como meta, não vai mais aceitar esse ataque aos servidores públicos, que vem aí da grande imprensa, da parte da extrema-direita, com o fim do que? De agradar o mercado, né, que quer privatizar, quer entrar em tudo nessa política neoliberal. Então, a gente não vai mais aceitar isso. Essas foram as palavras do nosso presidente João Domingos, emocionado, e que a gente, todos que estão ali, todos nós servidores, temos que abraçar isso e fazer defesa do serviço público. Não vamos mais. E esse marco regulatório é o início dessa luta. Porque o que acontece hoje? Hoje você tem no Brasil diversas legislações esparsas. Cada estado tem a sua, cada município tem a sua. Né? Alguns ainda têm uma proteção ao trabalhador, aos sindicatos, né? Mas muitos casos não têm. Então são sindicalistas perseguidos, condutas antissindicais, assédio moral, discriminação às mulheres, né? Entre outras coisas. E também traz, que eu vou dizer aqui, novidades ótimas para os servidores, como o Sistema S do serviço público. E por que não? Por que não temos nosso Sistema S? Então, um resumo assim da introdução é isso. A iniciativa privada tem a CLT, que traz todas as relações de trabalho para quem é do regime geral ali, né? Trabalha fora do serviço público. Para nós, servidores públicos, nós não temos. Só tem essas legislações parciais. Esse marco regulamentar ele vem justamente para regulamentar isso a nível nacional. Ou seja, União, estados e municípios teriam que seguir. Inclusive, está sendo acompanhado por organizações aí trabalhistas de servidores públicos do mundo inteiro,
que é uma novidade, né, na América Latina e no mundo inteiro, esse marco regulatório. Então, vai ser elaborado o texto final. A primeira reunião de construção foi em São Paulo. Em Brasília agora foram formados grupos, foi debatidos melhoras, né, correções. Vai ser elaborado disso que foi trabalhado o texto final e vai ser apresentado para o governo para enviar um projeto de lei ou vários projetos de lei, porque são vários capítulos, né? Cada um falando de uma parte, mas tudo a ver com relações de trabalho do servidor público. Certo. Agora, esse trabalho aí, né, feito com a participação de tanta gente bacana, a gente viu pelas fotos, né? Não dá para falar nome, mas entre eles o Lineu, né, que já esteve com a gente aqui na Rádio Sindicop, tanta gente boa, né? Tanta gente bacana. E eu destaco também a união, né, das centrais sindicais, não é? Isso é extremamente importante, porque quando cada uma toma uma direção, fica sempre muito difícil, né? Então a gente tem que destacar, né, essa importância da participação das centrais sindicais. A gente viu nos vídeos aí a participação de todos, né? Agora, o Piotr, muitas das perseguições, né, por parte dos governos de uma forma geral, assim, em relação aos servidores, como eu disse lá no início, muitas vezes elas são taxadas, né, de forma, vamos chamar assim, de oficiais, né, por meio de normas, por meio de portarias, né, ou seja, se utilizando de um poder, muitas vezes, o que traz prejuízos aos servidores. Os servidores, às vezes, ficam meio sem ter para onde correr. Aí entra o papel importante dos sindicatos, dos sindicalistas, que vão recorrer, muitas vezes, judicialmente, né? Quer dizer, esse texto também já está prevendo isso? Você acha que... A gente sabe que tudo não vai ser solucionado. Claro, a luta vai continuar, né? As perseguições também vão continuar, né, Piotr? Mas, assim, como você disse, é um caminho extremamente importante para, pelo menos, já se iniciar e tentar se barrar, né? Essa perseguição, que é uma perseguição besta, né? Porque o Estado deveria, em primeiro lugar, valorizar demais os seus servidores, não é? Carlos, primeiro, na questão das centrais, né? Salienta que de quase todas as centrais que têm registro como Central União do Trabalhador, no Ministério do Trabalho, só a CUT que não participou, mas tem sindicatos ligados à CUT que estavam participando. O resto, todas as centrais estão unidas. Todas que têm representação legalizada no Ministério do Trabalho. Isso é muito bom. E a perseguição vem ao trabalhador e vem muito mais a quem defende os trabalhadores, aos sindicatos, aos sindicalistas, às condutas antissindicais. Esse marco regulamentório, ele traz o que? A obrigação de mesa de negociação, ele traz proteção aos sindicalistas e aos sindicalizados. Porque ele pune condutas antissindicais do chefe ali, do administrador, que faz campanha contra o sindicato na unidade, ou que ameaça a pessoa dela, por ela simplesmente ser sindicalizada. Cara, nesse interior do Brasil, conversando com companheiros aí dos municipais, isso acontece muito. Você é sindicalizado, vai lá e dá uma punição pro cara, ou faz um assédio moral em cima dele, simplesmente pelo fato dele ser sindicalizado. E vem uma proteção aos sindicalistas, porque as condutas antissindicais são várias, né? Aqui no estado de São Paulo mesmo, vou citar o meu caso, que sou afastado e tive meu adicional de salubridade tirado, isso eu recuperei na justiça. Que é um absurdo, ou seja, é para incentivar você não estar na luta, né? Ou o problema de você ser impedido de adentrar no interior de uma unidade prisional para base, isso aí o marco regulatório vem todo também já, né? Apesar que aqui em São Paulo nós já temos legislação que permite isso, né? Então essa conduta já é sindical e ilegal. Né? Se acontecer isso, reafirmar isso, temos que provocar as vias legais, inclusive representação. A gente tem aqui o Código Sanitário do Estado de São Paulo, que é uma lei que permite qualquer sindicato, não só de servidores, qualquer sindicato de entrar no local de trabalho do trabalhador para ver a situação
e ainda o peticionamento e o órgão empregador tem que responder com base nessa lei. Todas as informações solicitadas pelos sindicatos, CIPAs, né? Então, a gente tem. Então, o órgão ele vem com essa regulamentação, as mesas de negociação. Anualmente, nós temos aqui em São Paulo a lei do dissídio, o Supremo falou que se não tiver dia, mas o governo tem que sentar e todo ano negociar. A gente tem que saber, ele está falando que não tem dinheiro, mostra para nós que não tem dinheiro, coloca, vamos discutir, vamos conversar. Obrigatoriamente tem que ter, como é na CLT. Então, a gente tem que ter essa discussão mais ampla para fortalecer o serviço público. Porque, infelizmente, anos e anos aí de inércia que ficou parado, nós vimos aí as privatizações avançando com força, né? Uma pauta que até a gente pode fazer um outro programa para discutir isso, com as questões mais amplas, né? Também eu tive presente na audiência pública para discutir a questão dos juros na Câmara com a Maria Lúcia Fatorelli, e até eu brinquei com ela, falei, vou estudar economia, estou começando a me apaixonar pela economia, porque o negócio é muito maior, esse ataque do mercado que vem de cima, a origem, até que eu não sabia, a Carta do Uruguai, que foi uma reunião que teve em Ponta do Oeste, que foi onde determinou que eles tinham que vir com um esquema de privatizações, venda aqui na América Latina, para enfraquecer a América Latina, isso vindo lá dos Estados Unidos, da Inglaterra, é um negócio bem mais complexo. A gente estudar e a gente um dia discutir isso aí, porque eu acho que a gente tem que levar isso aí para toda a categoria, porque o negócio é muito maior que essa dicotomia, esse debate hoje de esquerda e direita. É uma agenda neoliberal que quer acabar com o serviço público. Meu amigo, você pode ser conservador, você pode ser tudo. Mas se você é funcionário público, você é cidadão, você usa serviço público. Ou você é milionário, você não precisa nada, ou você vai usar algum tipo de serviço público. Você vai ter com seu filho, porque o que eles querem hoje? A gente paga a saúde, a gente paga a educação, e daqui a pouco a gente vai pagar até a segurança. Não através do jeito que nós já pagamos nossos impostos. Nossos impostos vão lá para pagar juros da dívida, fortalecer o pagamento de juros, e nada vem para o serviço público. O servidor, então, esse projeto vem o quê? Para defender o serviço, acima de tudo, é defender o serviço público. Que quem é utilitário do serviço público é a população, é o povo. Então, essa regulamentação é uma coisa fantástica. Eu vou entrar até agora na questão do S, Carlos. Por que a gente não tem um sistema que financiamento através dos servidores mesmo, mas a gente financiar um sistema S para a gente ter o lazer, para ter a formação, o trabalho, igual no resto aí no coisa. Então, você imagina, toda macro região tem um clube como é o SESI, ou o SENAC, o SESC, né? Mas do serviço público, que nós servidores não temos. E por que a gente não pode ter? Então, vem algumas regras ali, né, colocadas, vai ser debatido. Como eu disse, a gente não sei se a gente vai conseguir tudo que foi debatido, que foi avançado, mas vamos trabalhar para isso. Certo. E aí ali nos bastidores, ali você que esteve lá junto com o Magno, conversou com muita gente, né, com muita autoridade, como é que você sentiu essa questão em relação às autoridades políticas? Porque a gente sabe, né, Piotr, que há passos a ser seguidos, né? E vai acabar passando pelo poder político, né? Como que tem sido aí esse trabalho de bastidores e como que tem sido o apoio? E mais ainda, houve participação política de parlamentares, senadores lá? Carlos, não houve, acho que pela agenda, não conseguiu ir parlamentares no evento, mas os ministérios do trabalho, da gestão pública e da Previdência mandaram representantes, tá? Os ministérios mandaram representantes e foi muito produtivo isso, né? E assim, os ministros mandaram pessoas capacitadas e gabaritadas, com cargos altos dentro ali, para mostrar o apoio. Eu acredito que hoje a gente tem na ministra Esther uma grande aliada, que é a ministra de Gestão Pública. Eu acredito que ela é uma grande aliada nessa questão, mas a gente sabemos que vai ter resistência, né? Porque como é um projeto que traz direitos aos trabalhadores,
Infelizmente, a atual conjuntura política da Câmara ali é complicada, a gente vai ter que trabalhar muito para isso. Então, talvez por isso a ideia de um passo por vez do que está nesse marco. Né? Talvez a gente não consegue. Hoje, o projeto do marco tem 124 artigos. 124 artigos. Então, só que tem esses capítulos. Então, pode ser um capítulo por vez e avançando. E a gente vai pedir o compromisso do presidente Lula, o presidente João Domingos Ilé do Conselhão, né? Daquele conselhão que foi formado. E temos o apoio das centrais sindicais na parte política, né? As centrais têm essa parte mais política. A união de diversas federações, né? As federações internacionais, tanto a ISP quanto a outra, que não me lembro o nome agora. Apesar de não, como eu disse, a única central grande que não participou é a CUT, mas tem centrais cutistas e aí vai ser chamada a vir. Inclusive, até a outra confederação que quiser participar, o João Domingos falou que tem espaço aberto para todo mundo junto a gente pegar e passar esse marco para frente. E cada vez mais passar essas informações para os sindicatos que não fazem parte desse núcleo, né? Mas isso aí as centrais podem ajudar, porque praticamente quase todos os sindicatos que não é da CUT estão ali dentro dessas centrais que estavam presentes, centrais sindicais, né? Lembrando que não é associativa, né? Existe central associativa, não, a gente está falando de parte sindical. E para a gente pegar, quando foi fiar esse texto, foi apresentado para o governo, a gente conseguir a apresentação e aí sim fazer o trabalho dentro da Câmara, do Senado, para aprovação desse marco regulatório do serviço público. E acima de tudo é isso que eu falei, Carlos, é a palavra do João Domingos, a gente não vamos mais aceitar o ataque, né? Porque você vê ali, aumentou 5% o salário mínimo, por exemplo, é noticiado, só tem que ver as contas, tudo. O servidor público tem 5%, ele é criminalizado. Ele tem uma valorização, ele é criminalizado pela essa imprensa, né? Que está a mando do mercado, que ganha dinheiro no mercado para isso. Não para falar a verdade, para querer vender o serviço público. A mesma imprensa que depois critica que uma pessoa ficou horas na fila e morreu, ela é culpada disso. As mãos dessa imprensa estão sujas de sangue. A mesma imprensa que critica porque o nível de analfabetismo é grande, é porque o acesso à escola é dificultado, porque o serviço público é complicado devido a isso, esse sucateamento para vender. A gente viu agora o absurdo, Carlos, deles não querer livro, e aí vimos as apostilhas digitais que eles estavam, né? São Paulo, capital, tem praia. Até conta de matemática errada. Dom Pedro I assinou a abolição. É absurdo, mas é o projeto nefasto de privatização. É isso. Se acontece isso, a gente deixa passar, daí para pior. Realmente, né? Cada uma, né? E a gente de fato não pode engolir seco isso, né? O Pioto, e aí nós tivemos também um outro fato importante, que foi a eleição do nosso amigo e companheiro, né? Diretor do Sindicop, o Magno Alexandre, como membro da diretoria da CSPB, né? Queria que você falasse um pouquinho aí da importância, já que o Sindicop, né, está sempre aí acompanhando de perto, né? E ter um diretor lá dentro na CSPB é extremamente importante, não só para o sindicato, mas para com todos os servidores que o sindicato, né, representa, porque está mais de perto acompanhando ali a luta, né, e a defesa dos direitos. Muito importante a participação do Magno, né? Sim, porque o Magno participando ali, ele teve voz direta dentro da instituição para levar as questões da área de segurança pública, né? A gente, como sistema penitenciário, estamos incluídos. Vou citar um exemplo, nós numa conversa ali junto com o presidente e o vice-presidente Lineu Manzano, que é presidente da federação aqui, do Sindicato de Servidores Públicos, né? O Lineu agora é o vice-presidente da CSPB, também, cumulando esse cargo. A gente quer, de algumas coisas que a gente precisa levar para o presidente, a revogação daquele decreto, Carlos, sabe? Que autorizou o BNDES a financiar a privatização, que a gente estava pela GPEM batendo, e eu fui em reunião com o Rafael Velasco, falei com ele disso, ele quis, né, infelizmente quis defender aqui, fugiu do assunto, né, praticamente quase que defendeu a privatização ali, e eu falei assim, não, o senhor não conhece o sistema penitenciário com todo respeito, não.
Então, a gente levar, são pautas que hoje o cargo pela confederação, o Magno ali, a gente consegue levar, né, para discutir nacionalmente ali e ser cobrado. Porque a confederação ela tem um peso muito forte, são quase 2.000 sindicatos ligados a ela no Brasil. Tá aí, realmente muito importante, né? Então nós vamos continuar, né, acompanhando de perto, né, a elaboração desse texto final aí do marco regulatório, não é mesmo? E vamos continuar também aí o Piotto acompanhando mais de perto, junto com o Magno, né? Trazendo aí informação, trazendo detalhes, e nós vamos aí sempre informar os nossos filiados, as nossas filiadas e os servidores públicos aí de forma em geral. Acho que é isso, né, Piotto? Salientando, né, que foi também importante uma questão que agora a gente vai aqui no Departamento Jurídico do Sindicop analisar, que uma advogada de Brasília trouxe uma informação importante, uma análise na reforma da Previdência, mas uma maldade que tinha ficado escondida, Carlos. Infelizmente, foi pelo texto que foi aprovado, correndo, né? Ganharam dinheiro, aprovaram correndo a reforma da Previdência, que as mulheres servidoras públicas foram mais prejudicadas ainda. Eu trago essa informação agora aqui de primeira mão, que eu tive ontem, aqui para nossos ouvintes aqui da Rádio Sindicop. Em várias regras, elas são igualitárias às servidoras do regime geral de previdência. Mas chega num ponto que eles não igualaram isso. Ou seja, hoje, uma servidora pública ela vai sair com 10% a menos do que ela teria direito se usasse as mesmas regras do regime geral. Ou seja, uma coisa inconstitucional. Já tem a JINS, que está em andamento, mas agora vai ter um projeto de lei. A gente vai divulgar e vamos pedir o apoio de todos para entrar nas redes sociais dos deputados para aprovar, para corrigir essa correção, né? Um novo projeto de emenda para corrigir essa correção, desculpa a falha, corrigir essa aberração, é isso que eu quis dizer. Porque, absurdo, a servidora pública foi prejudicada, e eu acredito que foi de propósito, cara. Sinceramente, o ódio ao servidor público é tão grande, e o ódio à mulher ainda para esses caras de extrema-direita, que foram capazes de fazer isso com as nossas servidoras. Hoje uma servidora pública, ela sai com 10% a menos do que que poderia sair do que uma servidora do regime geral, por uma falha do texto da reforma. Mais para frente a gente vai trazer mais detalhes disso, que são regras mais complicadas, ter acesso a esse material, que a advogada, esqueci o nome dela, que ela foi ontem para falar isso para nós, pediu o apoio, vai ter o projeto de lei, e pediu o apoio para aprovar esse projeto, para fazer essa correção, né? Mais rápido, seria mais fácil do que aguardar as ADIs aí, que está para ser julgada. Só como as ADIs têm várias coisas e, infelizmente, esse Supremo Tribunal Federal, ele julga com o mercado, ele julga contra o servidor público, né? Difícil a gente ter uma decisão favorável ali, e então não dá para esperar muita coisa dali, né? Apesar que já tem, o julgamento está em 1-1 nessa questão, tem um voto favorável nisso e tem um voto contrário. Acho que o Barroso falou que está tudo certo. Eu não lembro quem foi o segundo ministro que viu, ou foi o Faquinha ou foi o Lewandowski, não sei se é que deu o voto dele, falou que realmente está errado. Ele jogou 2 pontos, inclusive, do MADI que tem lá, e um dos pontos ilegais que ele constou foi esse. Ele afirmou, realmente está errado, isso aqui tem que ser aplicado a mesma disposição para as servidoras para as trabalhadoras do regime geral, as que estão no regime próprio. Então, vão ter muita luta ainda. A gente tem que fazer muita pressão no governo. Vai ser muita luta aqui em São Paulo, né, Carlos? Porque também agora pela nota que a SAP soltou, né, ela deixou aquilo que a gente já desconfiava nos bastidores, ficou explícito que o governo Tarcísio vinculou a nossa reestruturação de carreira, né, de polícia penal, à reforma administrativa. Ou seja, infelizmente não teve palavra, porque isso aí não era o acordado. O acordado é que ia ser separado de tudo. E aí, pelas notas ali que a SAP soltou, ficou claro isso. Então, a gente vai vincular a reforma administrativa. Então, as outras polícias tiveram um aumento, já estão recebendo 2 meses aí um bom aumento, e nós os mesmos 6%.
que para alguns foi decréscimo, que aumentou a alíquota do imposto de renda. É triste. É triste e fica até difícil, né, Piotr? Porque já havia tido uma promessa de que esse mês de agosto haveria, né, uma negociação, tanto para a regulamentação da Polícia Penal quanto de uma maior valorização salarial, e não ocorreu. Nós vimos, né, o presidente Gilson esteve lá na reunião com o Fórum Penitenciário, e aí, de repente, já não aconteceu aquilo que se havia prometido e ficando para agosto, inclusive o secretário já se eximindo de não se prometer mais uma data, né? Já viu que não conseguiu cumprir e já fugiu aí de se propor uma nova data, mas deixando mais ou menos aí, né, para setembro. Aliás, deixa eu lembrar o secretário, setembro começa hoje, viu? O secretário, viu? O governo Tarcísio, né? A gente espera que se cumpra. E fica difícil, né, Piotr, se ter aí, né? Mas acho que ainda vale a pena dar mais um voto de confiança, só que chega uma hora que a confiança tem limites, né? E limite, como diz a palavra, é limite, né? Chega ao fim, né? Sim, e eu falo para todos, vamos pressionar todos que têm seus parlamentares, que vocês votaram, que têm conhecimento, toda a cidade, pressionar seus parlamentares a pressionar o governo. Porque o governo não teve que cumprir a palavra. Ele vinculou a reforma administrativa e nós não temos nada a ver com o que ele quer fazer. Nossa questão é separada, é uma regulamentação. Em dezembro faz 4 anos que a Polícia Penal foi criada, né, promulgada, e ainda em São Paulo não está regulamentada. É um absurdo. O Estado, que é paradigma para os outros estados, em organização do sistema penitenciário, ser o maior sistema penitenciário da América Latina, né? Vamos falar assim. E cadê a coisa? O governador Tarcísio prometeu, foi lá para o governo. Está lá parado, mas porque quer vincular a reforma administrativa. O secretário da Casa Civil vai lá, fala isso, fala aquilo. Não, tem que ter palavra. Se o projeto está lá, tem que ter palavra. Mandar palestra, vamos debater. A gente sabe que o projeto vai ter muita coisa para mudar. Questão disciplinar mesmo, Carlos. A gente não somos militares. Para vir com uma coisa copiada, pode vir de polícia militar. São civis. Deixando bem claro isso. Não podemos esquecer. Não vão ser polícia, mas civis, não militares. Né? A gente não bate continência para ninguém, não. É isso mesmo. Tá aí, minha gente. Portanto, né, o Carlos Piotr trazendo todos esses esclarecimentos para a gente aqui na Rádio Sindicop, né, da participação dele em Brasília no marco regulatório das relações de trabalho no setor público, né, que foi aí um evento coordenado pela CSPB com a participação aí de quase que 100% das centrais sindicais, também a eleição do nosso amigo companheiro, o Magno Alexandre, né, na diretoria da CSPB, como disse o Piotr aí, importantíssimo, com direito a voto e também levando as questões, as demandas do sistema prisional e também aí a gente finalizando esse bate-papo com a Polícia Penal, não é? Piotr, muito obrigado mais uma vez, viu, pela sua participação, pelos esclarecimentos aqui na Rádio Sindicop. Obrigado, Carlos, estou à disposição, fazendo um convite a todos. Deixa eu centralizar aqui na câmera, aqui, para entrar no site da Auditoria da Dívida Pública e baixar essa cartilha. O limite de juros tem que virar lei. Os juros altos estrangulam a economia, é desses juros altos que a gente não tem reajuste, gente. O negócio é muito maior e a gente tem que aprender isso. Então, convido a todos a entrar lá, ler, acompanhar, para saber cobrar os parlamentares. Vai ter um projeto de lei para voltar, que já existia, né, Carlos? Que os juros eram limitados a 12% ao ano, e que o Fernando Henrique, no projeto de lei em 2002, tirou. E para nós voltar a ter condições, porque não basta também só você ter reajuste salarial, você tem que ter poder de compra, as coisas caras, você tem reajuste 0 a 0. Pessoal, o Sindicop é um sindicato capacitado, que sempre está na luta, em todos os viés, aí na liderança do nosso presidente Gilson, e vocês podem contar conosco.
Tá aí, beleza. Valeu, Piotr. Muito obrigado, viu, pela sua participação com a gente aqui na Rádio Sindicop. Tá aí, minha gente. Valeu, até mais, Piotr.